Olá, queridos alunos do 7º ano do Ensino Fundamental. Eu sou a professora Michele Santos, professora de História, e vamos verificar o objeto de conhecimento desta aula. Aula 38, objeto de conhecimento. As lógicas mercantis e o domínio europeu sobre os mares e o contraponto oriental. Com detalhamento, as expedições europeias, expedições espanholas e portuguesas na Amazônia Quientista. Vamos à nossa aula? Olá, queridos alunos! Estamos aqui no monumento que ele faz referência às grandes navegações. Esse monumento que vocês estão vendo aqui, ele foi construído no século XX para homenagear os feitos dos navegadores que conquistaram aí novos territórios. Então, qual é o contexto, das grandes navegações? Uma política econômica mercantilista, aquela política em que visava buscar novos territórios, buscar novas rotas para o comércio com as Índias, em que eles buscavam ali especiarias, que eram produtos que eram bastante cobiçados na Europa. E o que são essas expedições? É justamente o processo de navegação e exploração do Oceano Atlântico. Começaram ali a surgir grandes embarcações com o objetivo de poder explorar o Oceano Atlântico. Ocorreram a partir do século XV. E nesse momento também vamos observar o desenvolvimento de técnicas marítimas e também o desenvolvimento da Escola de Sagres, que fica justamente em Portugal. E esse monumento em que nós estamos aqui observando, que está aqui atrás de mim, ele mostra justamente essas grandes navegações que foram ali iniciadas pelos portugueses. O contexto também é de revolução comercial. O que seria essa revolução comercial? Justamente as transformações nas lógicas mercantis, em que o mercado ele vai começar a ter uma nova dinâmica com a utilização de moedas, com o estabelecimento de novas rotas comerciais, e isso vai ser uma grande revolução nesse momento. Neste período também vamos observar o encontro de culturas diferentes. No momento em que os europeus encontram um novo território, que eles vão chamar de Novo Mundo e que nós conhecemos como continente americano atualmente, vamos observar que houve ali o encontro dessas duas culturas, com benefícios e malefícios para aquelas pessoas que foram ali conquistadas, colonizadas e aculturadas. E vamos também observar a interligação dos continentes, que vai estar aqui inserido neste contexto das grandes navegações. Mas por que eu estou falando de grandes navegações? Porque vamos observar a questão das expedições espanholas na Amazônia. Como é que elas vão começar? Justamente nesse contexto das grandes navegações. Então, iniciando essas expedições espanholas na Amazônia com os irmãos Pinzón, em 1499 a 1500. Eles vão reunir 4 embarcações e vão convocar alguns marujos experientes na travessia oceânica. Observem aqui que tem uma imagem do Cabo de Santo Agostinho, em Pernambuco, que foi o local onde Vicente Pinzón teria chegado em fevereiro de 1500. A partir dessa chegada a este local, eles conseguiram encontrar uma rota para a região amazônica. Então, ele sai da Espanha em 1499 e chega às costas brasileiras em 1500. Nomeia o rio Amazonas de Santa Maria de la Mar Dulce. Então, observem só, eles chegam às costas brasileiras quando? Em fevereiro de 1500, tá? E depois que eles chegam a essas costas, eles vão lá para a região onde nós conhecemos hoje como Rio Amazonas, que eles nomearam ali como o Rio de Santa Maria de la Mar Dulce. A outra expedição é a de Diego de Lepe, que ocorreu em 1500. Ele era primo de Pinzón e sua expedição também chegou à foz do Rio Amazonas, indo em direção às Guianas e depois seguindo para a Espanha. Então aqui nós temos uma imagem que vai representar a foz do Rio Amazonas, certo? Então observem aqui que nós temos, dá para vocês verem por aqui, ó, nós temos aqui justamente esse mar, que ele vai chamar aqui de mar. Por quê?
porque ele tinha uma grande extensão e também um grande volume de água. Então, eles pensavam que não era apenas um rio, e que sim, que ele era caracterizado por ser um mar. A outra expedição espanhola é a de Gonzalo Pizarro e Francisco de Orellana, em 1541 a 1542. Foi a primeira expedição que navegou todo o rio Amazonas. Foi organizada por Gonzalo Pizarro e seu objetivo era conquistar o Eldorado e o país da canela. Professor, o que seria esse Eldorado? Eldorado quer dizer o dourado, né? O ouro, a cidade do ouro. E corria na Europa a ideia de que havia sim uma cidade cheia de ouro nessa região amazônica, na região aqui do território americano, e que eles deveriam encontrar essa cidade. Então a busca dessas expedições era justamente o ouro. Lembrando que nós estamos no contexto da economia mercantilista, e uma das principais atividades e também uma das principais conquistas que eles queriam ter era justamente a busca de metais preciosos, fosse ele ouro ou prata. E o país da canela, né, que eles acreditavam que também havia na região, era uma iguaria também bastante apreciada na Europa, e eles queriam ter o comércio exclusivo dessa canela para levar ao território europeu. Continuando, vamos observar aí quem eram os participantes. Indígenas dos Andes, espanhóis, como nobres, militares e degredados. Quem eram esses degredados? Eram aquelas pessoas que estavam sendo expulsas do território europeu, que geralmente eram pessoas ali que estavam fora da lei, que praticavam atos ilícitos. Então, essas pessoas que eram presas dentro da Europa começaram a ser trazidas para o continente americano. Então, vamos observar aí a próxima expedição, continuando aqui, a expedição de Pizarro partiu de Quito, chegando ao povoado de Zimaco, e encontraram o país da canela, o tão apreciado local em que eles queriam enriquecer. Porém, a exploração não era lucrativa, pois as árvores eram dispersas, e isso fez com que não fosse atrativo continuar com a exploração desse produto, porque não dava para haver ali uma grande produção, uma grande colheita para levar à Europa e ali dar muitos lucros para os europeus. Nesse momento, vamos observar a morte de muitos exploradores devido à insalubridade da região. Como assim, professor, insalubridade? Vamos observar aí que a região não oferecia condições boas para que as pessoas acabassem ali habitando e morando durante muito tempo, especialmente os europeus, que tinham ali toda uma diferença climática em relação à região amazônica. A nossa próxima expedição, continuando aí, né, buscava informações sobre o Eldorado. Quem buscava essas informações? Era justamente Gonzalo Pizarro. E quando não davam informações que ele queria sobre o Eldorado, ele mandava queimar os nativos vivos ou os jogava para os cães, que acabava ali comendo essas pessoas que não davam as informações que Gonzalo Pizarro pedia. E que informações eram essas? Justamente sobre o Eldorado, sobre aquela cidade cheia de ouro. Orellana e Frei Gaspar de Carvajal separaram-se de Pizarro para buscar mantimentos para os demais expedicionários. Essa expedição, ela ocasionou ali grandes perdas materiais, e também acabou-se os mantimentos. Então, por conta disso, foi construído um bergantim. Bergantim é um tipo de embarcação, como vocês podem observar aqui, é uma reprodução de que seria essa construção do bergantim, e o objetivo dela era justamente buscar mantimento para os expedicionários. E nisso, né, ocasionou ali uma separação dos dois exploradores. Então, Orellana vai mudar o foco de sua expedição e começa a explorar a região amazônica. A expedição dura 8 meses e recebe o nome de A Viagem da Perdição. Orellana retorna à Espanha em 1543 e relata ao imperador Carlos V sua aventura. Em 1544, Orellana recebe o direito de colonizar a Amazônia às suas próprias custas, é claro, né? O governo ali, ele não vai querer
fornecer subsídios para que Aureliana torne ali as terras produtivas. Lembrando que, no momento em que Aureliana começasse ali esse processo de colonização, ele teria que prestar ali contas à coroa europeia, certo? Então, em 1545, Aureliana parte da Espanha para a Amazônia e em 1546 ele morre sem exercer o poder de explorar a Amazônia. Então, ele recebe esse título, né, e esse poder de explorar a região, porém, ele não chega a concretizar porque ele vem à morte antes de conseguir explorar e tomar posse da região e colonizar a região de fato. Então, a nossa próxima expedição é de Pedro de Úrsula e Lopo de Aguirre, em 1560 e 1561. Andrés Hurtado de Mendonça decidiu utilizar-se dos espanhóis. Que espanhóis eram esses, né? Desocupados, saqueadores e assassinos. Lembra da palavra degredados há pouco? Então, justamente eram essas pessoas que estavam aqui na região e, no caso aí, Mendonça vai aproveitar essas pessoas para poder ali explorar o território. Essas pessoas foram enviadas pela coroa espanhola para a América na jornada de conquista do Eldorado e dos Omáguas, que era ali um grupo de indígenas que habitavam a região. Então, nós temos aqui a representação de Pedro de Úrsula e Lopo de Aguirre, que foram esses expedicionários dessa expedição. Então, Pedro de Úrsula foi assassinado no decorrer da viagem. O que acontece nesse momento? Pedro de Úrsula e Lopo de Aguirre, eles acabam entrando numa discussão interna, devido à presença de uma viúva que estava na embarcação, de acordo com as informações deste período, e ela acabava tendo ali grande influência sobre Pedro de Úrsula. Isso fez com que as pessoas que estavam naquela embarcação começassem a desconfiar da autoridade de Pedro de Úrsula. Isso acabou ali gerando toda uma confusão dentro daquele navio, ocasionando ali a morte de Pedro de Úrsula, e quem vai assumir o controle ali da expedição vai ser Lopo de Aguirre, que vai assumir o controle, né, o comando da expedição. Em outubro de 1560, a expedição alcançou o Maranhão. Em seguida, entrou em contato com as províncias de Manchifaro e Iurimágua, no Solimões. A expedição atingiu o Atlântico em julho de 1561. Os espanhóis se desinteressaram da Amazônia após descobrirem prata em Potosí, na Bolívia. Então, observem aqui que nós temos o objetivo principal dos europeus, que era justamente o quê? Encontrar metais preciosos. E no momento em que eles encontram metal precioso, no caso aqui a prata, eles deixam um pouco de lado a Amazônia e vão ali explorar a região ali da Bolívia para buscar a prata que eles tanto estavam interessados. Então, observe na nossa próxima imagem que nós temos aí a União Ibérica, que ela acontece, né, entre 1580 a 1640. Mas o que seria essa União Ibérica? Então, o que foi? A união da coroa portuguesa com a coroa espanhola. O que isso quer dizer? Que no momento da União Ibérica, o rei era tanto de Portugal quanto da Espanha. Mas, professora, isso era possível? Bem, nesse contexto, né, vai ocorrer essa união. Por quê? Qual foi o motivo? A ausência de herdeiro direto no trono português. Quem estava no trono português faleceu, não deixou um herdeiro, e isso ocasionou ali a disputa política pela posse da coroa portuguesa. Quais foram as consequências da União Ibérica? A invasão holandesa no Brasil. Daqui a pouco eu vou explicar um pouquinho melhor o que foi essa invasão holandesa. Quais as consequências? Expansão das fronteiras lusas além do Tratado de Tordesilhas, ou seja, Portugal aproveitou esse momento em que estava sob domínio também da Espanha de poder aumentar a sua área de influência e ali desobedecer o Tratado de Tordesilhas, que foi aquela separação entre Portugal e a Espanha sob a posse do território recém-encontrado, que era justamente o Novo Mundo. A solução: o rei espanhol Felipe II assume o trono português, pois
o herdeiro mais próximo do rei de Portugal. Então, esse mapa mental, vocês podem observar aí características do que foi a União Ibérica. Então, em 1578, o rei de Portugal, Dom Sebastião, morreu na Batalha de Alcácer Quibir, na África. Ele não possuía nenhum descendente direto. E o que vai acontecer, né? Vai precisar que alguém o substitua. E nesse momento, quem vai substituí-lo vai ser o seu tio. Só que o seu tio já tinha uma idade avançada e ele era cardeal, ou seja, ele era religioso. Logo, ele não tinha herdeiros também. Logo depois que esse tio ele assume o poder ali da coroa portuguesa, ele também vem a falecer. E começa a disputa pelo trono de Portugal. E quem vai assumir esse trono vai ser justamente Felipe II, que ele era ali o rei. Ele era o rei da Espanha, né? E ele também era o candidato legítimo ao trono português, pois ele era neto do antigo rei português, Dom Manuel I, que é o Manuel o Venturoso. Nacionalistas portugueses não queriam ser governados pelos espanhóis. E após a invasão de tropas espanholas em Portugal e as sucessivas vitórias, foi imposto o governo de Felipe II, sendo legalizado em 1581. Então, nesse processo, nós vamos ver aí a união das duas coroas e os portugueses, eles vão acabar ali aceitando a imposição do governo espanhol. Porém, contudo, eles vão fazer um juramento, que fica conhecido como Juramento de Tomar. Nesse juramento, o Felipe II da Espanha ou Felipe I de Portugal assumiu vários compromissos pelo juramento de Tomar com relação ao Reino Luso. Entre eles, quais foram as medidas que eles tiveram que tomar? A autonomia do país, no caso, Portugal ainda teria sua autonomia, os funcionários portugueses nas cortes iriam permanecer, o comércio das colônias ficava sob o monopólio português e também a língua e moeda portuguesas ficariam sendo oficiais, não iria mudar por conta ali da União Ibérica, então para poder manter a soberania do território português. Vamos observar que todo esse processo, né, vai fazer com que Portugal ainda tenha certa responsabilidade sobre o seu território, mesmo estando sob administração ali espanhola. E um dos desafios que os portugueses vão ter que enfrentar é justamente a invasão holandesa, visto que os holandeses e espanhóis eram inimigos, mas holandeses e portugueses eram amigos. Então, por conta da União Ibérica, a Holanda acaba atacando seu amigo ali comercial e político, que justamente era território de Portugal. Então, vamos observar aí por que os portugueses, né, vão chegar na Amazônia, já que a Amazônia fazia parte ali do território espanhol no momento ali anterior à União Ibérica. Movimento bandeirante, que é justamente aquelas pessoas que vão ao interior em busca de metais preciosos, em busca de explorar o território, vai propiciar a expansão dos domínios lusos na América durante a União Ibérica. A presença de europeus na região amazônica vai ser constante. E observem aqui esse local onde eu estou inserida, né? Nós estamos aqui no Forte do Presépio. A construção do forte era justamente para poder resguardar e também poder legitimar a posse daquela região. Foi construído em 1616. Francisco Caldeira Castelo Branco expulsou os franceses do Maranhão e fundou o Forte do Presépio de Belém, iniciando o processo de ocupação da Amazônia. Então, observem que a Amazônia era uma região já bastante cobiçada. Tanto espanhóis, portugueses, franceses estavam aqui querendo tomar posse desse território. E os portugueses começaram a observar essa disputa e esse interesse e também vai querer se manter firme aqui neste local. E vai ter a presença dos missionários para catequizar os indígenas. Então, este local aqui é o ponto inicial da colonização portuguesa na região amazônica. Certo? Continuando, vamos observar aí como é que ocorria a administração colonial. A distância entre a Amazônia e o Brasil criava dificuldades administrativas. Observem aqui no mapa que eu tenho em verde o estado do Brasil, certo?
E em rosa eu tenho aí o estado do Grão-Pará. Esses estados, eles correspondem atualmente ao território brasileiro, porém, nesta época de colonização, o estado do Grão-Pará, ele fazia correspondência diretamente com a coroa portuguesa e não com o estado do Brasil, certo? Era mais fácil o governante aqui do estado do Grão-Pará se comunicar diretamente com a coroa portuguesa que com o próprio estado do Brasil, certo? Por quê? Por conta das dificuldades em comunicação. A organização administrativa da região foi concebida da seguinte forma: Estado do Maranhão, em 1621, Estado do Maranhão e Grão-Pará, em 1737, Estado do Grão-Pará e Maranhão, em 1751 e 1772. Por que tem essa diferença de nomes, né, e de ordem? Porque o primeiro nome ele vai sediar a capital daquele território. A administração colonial, Estado do Maranhão, criado em 1621 por Felipe II, com capital em São Luís e ligado, olha só, a Lisboa, a coroa portuguesa. A região administrada por essa unidade administrativa se estendia do Ceará até o atual estado do Amazonas. Essa organização administrativa foi extinta em 1652. O estado do Maranhão e Grão-Pará constituía a administração da mesma unidade territorial anterior. Em 1737, a sede dessa nova administração passou a ser Belém. Observem aqui no mapa que eu tenho aqui toda essa área em amarelo, certo? Toda essa área aqui, ó, o estado do Grão-Pará e Maranhão. Por que mudou a ordem dos nomes? Porque a sede do território da capital, né, vai ser justamente Grão-Pará. Continuando, o estado do Grão-Pará e Maranhão, em 1751 a 1772, constitui uma organização administrativa cuja sede passou a ser definitivamente para Belém. Em 1772, foi desmembrada em duas unidades, Maranhão e Piauí e Grão-Pará e Rio Negro. Em 1823, após a independência do Brasil, a Amazônia foi anexada ao Brasil como região norte pelas tropas do almirante inglês John Pascoe Grenfell, que estava a serviço de Dom Pedro I. Então, observem aqui que eu tenho um mapa em que ele vai demonstrar justamente essa diferença da região, certo? Lembrando que essa área amarela aqui, ó, ela só foi anexada ao estado do Brasil após a independência do território e ficou conhecida e é conhecida atualmente como a região norte do território brasileiro. Expedição de Pedro Teixeira, organizada por Giacomo de Noronha em 1637 a 1638. Em 27 de outubro de 1637, a expedição partiu de Cametá e subiu o rio Amazonas. Os relatos foram feitos pelos padres Cristóbal de Cunha e Alonso de Rojas. E essa expedição ela vai correr todo o rio Amazonas e vai dar contribuição significativa para o processo de posse de Portugal, ou seja, da coroa portuguesa, ao território que nós conhecemos hoje como Amazonas. Expedição de Pedro Teixeira. As crônicas enfatizam a densidade populacional. Professor, o que é densidade? Quer dizer a quantidade de pessoas que haviam na região. Então, as crônicas vão dizer que havia muitas pessoas às margens do grande rio e dos tributários. Informa sobre a diversidade linguística, as habitações asseadas, ou seja, habitações limpas, a alimentação farta, os feiticeiros temidos e a inexistência de templos, ritos e cerimônias religiosas. Então, essas características são características ali das tribos indígenas, certo? E essas tribos indígenas, elas vão ter características diferenciadas. Então, vamos observar aí que havia muita diversidade linguística, as habitações, elas eram realmente muito limpas, a alimentação é farta, ou seja, em grande quantidade, e esses feiticeiros eram aquelas pessoas ligadas ali
as cerimônias religiosas que haviam dentro dessas tribos indígenas. Apesar de eles falarem que não havia, né, que havia ali inexistência de templos, ritos e cerimônias religiosas, nós sabemos que as tribos indígenas, os grupos indígenas, praticam sim cerimônias que vai ter ali caráter religioso. Então, essa expedição vai abrir as comunicações com Quito, provando-as inexequíveis. Tornou o trecho entre os Andes e o Atlântico conhecido, possibilitando dessa forma o domínio português. Contribuiu para a reforma territorial até então determinada pelo Tratado de Tordesilhas. Então, essa expedição ela vai ter uma contribuição bem interessante para a posse da região amazônica. Agora vocês vão observar um vídeo que vai mostrar justamente essa expedição de Pedro Teixeira. Acompanhem aí. Em 28 de outubro de 1637, o capitão Pedro Teixeira partiu de Gurupá, Pará, e alcançou a foz do rio Napo no começo de julho do ano seguinte. A expedição tinha o objetivo de explorar um curso d'água, dominado por mulheres guerreiras, hábeis no manejo com cavalos, o Rio das Amazonas. Esta incursão, considerada por muitos como a maior façanha sertanista da região, contava com 47 grandes canoas, 70 soldados e 1.200 indígenas. Alcançou Quito em outubro de 1638. Em 10 de novembro, Pedro Teixeira foi recebido em audiência pelo governador daquela cidade. Em 16 de fevereiro do ano seguinte, iniciou a sua viagem de regresso. Em 15 de agosto, tomou posse da Amazônia a partir da margem esquerda do rio Aguarico, atual Rio do Ouro. O ato de posse foi registrado pelo escrivão da expedição, conforme as instruções que constavam no seu regimento e que deveria servir de baliza aos domínios das duas coroas, de Espanha e Portugal. Aportou em Belém no dia 12 de dezembro de 1639, cumprindo a sua missão após mais de 2 anos de sua partida. Essa expedição foi descrita no livro Novo Descobrimento do Grande Rio das Amazonas, editado em Madrid, em 1641. O governo espanhol mandou imediatamente recolher e destruir a publicação, pois se preocupava com a divulgação da rota para as minas peruanas e com as pretensões territoriais portuguesas relacionadas à sua colônia na América, sobretudo naquele momento de restauração. Tal medida, contudo, não impediu que mais tarde a expedição de Pedro Teixeira fosse usada pela coroa lusa para reivindicar a posse da Amazônia. A incursão estabeleceu as condições, pelo menos no que se refere à identificação do território, para a ocupação do Vale do Amazonas, através da instalação de fortes e missões religiosas nas margens dos rios. Em reconhecimento por essa extensa lista de serviços prestados na conquista da Amazônia, foi nomeado pelo rei Felipe IV capitão-mor da capitania do Grão-Pará, assumindo as suas funções em fevereiro de 1640. Teixeira foi agraciado posteriormente pelo monarca ibérico com o título de Marquês de Aquela Branca. Em dezembro, a União Ibérica foi rompida e a monarquia portuguesa restaurada. A posse da terra em nome da coroa lusa em 1639 e o fim da União das Casas Ibéricas em 1640 permitiram que a Amazônia passasse a ser domínio legítimo de Portugal, reconhecido pelos Tratados de Madrid, de 1750, e reforçado pelo Tratado de Santo Ildefonso, de 1777. O advento da independência do Brasil, em 1822, transferiu a posse da terra da coroa lusitana para o Império Brasileiro que se formava. Então, vocês perceberam a importância da expedição de Pedro Teixeira? Foi ali um momento de reconhecimento do território que nós conhecemos hoje como Amazonas. É um território ali bastante rico, né? Bastante
povoado e também com muitas características peculiares, e que esse território ficou ali sendo motivo de disputa entre a coroa espanhola e a coroa portuguesa, visto que ainda estava naquele embate, naquela situação de restauração da coroa portuguesa, visto que havia antes disso a União Ibérica. Então essas peculiaridades vai fazer com que o território seja ali conquistado, né, e seja tomada posse em relação à coroa portuguesa, sendo anexado ao território brasileiro após a independência do Brasil, visto que nós vimos que a região norte ela era uma região à parte do que nós conhecemos hoje como o território brasileiro, como o Estado do Brasil. Então esta foi a nossa aula e até a próxima.